A vinda do Senhor, oh gloriosa mensagem. Agora vamos falar sobre as profecias. Sim, existem profecias para a destruição, né? Primeiro do Rio Grande do Sul e agora do Rio de Janeiro. Alguém já escutou? Muitos, né? Muitos têm arriscado pregar sobre essas profecias, sobre as enchentes que virão sobre o Rio de Janeiro. A gente não sabe exatamente quais os tipos de catástrofes que vão chegar ali. Mas eu vou, depois dessa explicação, eu vou passar para vocês algumas previsões, né, da elite global ali, do pessoal que controla o mundo, né, as 5, 6 famílias que controlam tudo, né, e qual que é os planos, né, Rio Grande, Rio de Janeiro, tem tudo a ver, depois você vai entender. Mas primeiro eu vou ler em 2 Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele nos deixa essa advertência aqui sobre a vinda de Jesus. Amados, escrevo-vos agora esta carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, sim, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos arderão e se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, meus amados, aguardamos essas coisas. Procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então ele vai dizendo que a gente precisa ser longânimo para com os ímpios, os malfeitores, assim como Deus é, porque Deus é muito longânimo. Se Deus ouvisse as nossas orações, coitado, nem nossos vizinhos muitas vezes existiriam mais, né? Mas Deus é longânimo, Ele tem um amor longânimo que não cabe como descrever. Então,
o que acontece? Nos últimos dias, que é os dias que a gente está vivendo, infelizmente, surgiriam essas pessoas, como ele diz aqui, escarnecedoras, que vão escarnecer. Nossa, você ainda acredita nessa promessa? Isso foi falado pelos nossos pais e desde sempre. E eu me lembro que meus pais, né, muita gente que já faleceu falava, né? Meu pai mesmo, ele vivia falando que ele queria viver para ver Jesus vindo no céu, para ver novos céus e nova terra. Então, esses escarnecedores, eles blasfemam da promessa e eles blasfemam da longanimidade do Senhor. E eu estava vendo um vídeo do pastor Marco Antônio e ele, não é Marcos Júnior, né? Júnior Antônio. Ah, esqueci também o nome dele certo. Depois se eu lembrar eu falo. E aí ele estava falando justamente sobre as taças, sobre os selos e sobre os cavaleiros. Então ele falando ali que as pessoas, por mais que vinham as pragas, eles continuavam blasfemando da grandeza de Deus. Você vê, até no último momento esses blasfemadores não irão parar, assim como foi no Egito. Eles não pararam de blasfemar. O Egito todo não queria libertar os israelitas porque eles não acreditavam em Deus e no seu poder. Então eles duvidavam que a próxima praga iria acontecer. Isso acontece, né? Então, bora lá, né? Então, hoje em dia a tecnologia anda muito avançada e eles mexem muito com a natureza. Então existem equipamentos agora para mexer na ionosfera, que é ali 12, 15 quilômetros de altura, que mexe com as frequências lá em cima, que abala lá em cima, e isso eles fazem por pirâmides e satélites. Então, aquelas chuvas locais, eu sei que eles derramam o próprio hidrogênio ali no meio daqueles flocos. Tem que ter nuvem para fazer chover. Então, eles derramam ali e acaba formando mais nuvens, né? E eles formam, né? Eles conseguem mexer muito na natureza. Agora, sobre o que eu falei no título do vídeo, né? E sobre o assunto do Rio de Janeiro, né? Eu poderia vir aqui como mais uma profeta, né? Que vem falando que o Rio de Janeiro vai sofrer inundações terríveis e vai. Mas se eu não soubesse, não tivesse o mínimo de conhecimento dos planos, né? Dos planos que estão por detrás desse povo aí que controla o mundo. Então eu estava vendo da Carol Kaplan, né? Ela fez um vídeo muito interessante falando sobre, né, 2013, os Rockefeller, né, que é uma família mais poderosa da Terra, que estão por detrás de todas as guerras onde envolve petróleo, que é o dinheiro, né, que é a fortuna deles. E aí eles escolheram 33 cidades para fazer cidades de resiliência, né? E eles prometeram que essas cidades que eles escolheriam, eles ajudariam com fundos, com financiamento. Não duvide se daqui a 5, 10 anos Porto Alegre vai se tornar mais moderna e futurista do que Balneário Camboriú. Não duvide, tá? Então os planos para o Rio de Janeiro também são audaciosos. Só que o que é o ponto? O Rio de Janeiro, ele está nas listas das 33 cidades do mundo para receber esses investimentos, mas eles teriam que ter resiliência, né? Então, resiliência, eu acho que tem tudo a ver com esse negócio de se manter meio calado sobre muita coisa que está acontecendo. Então, vamos pregar que são eventos pregar o temor, né? Vamos servir a Deus, né? A religião sempre foi usada para amedrontar. E eu acho errado usar a religião para amedrontar, porque você lendo o Apocalipse, você vê que todo o povo cristão é guardado do mal. Só tem uma praga, que eu acho que é a quinta taça, que é permitido a homens, como eles persigam e matam os crentes. Acho que é mais para completar os 144 mil
santos, né? Então, somente essa é a praga que atinge. Os outros não serão atingidos, os que não aceitaram a marca da besta, a marca da elite global ali para comprar, vender e comercializar, né? Então, eles vão perseguir e matar. Não os crentes, não os atentos, não os estudiosos da palavra, né? Então, se você é alguém que está por dentro do Apocalipse, você sabe que essas pragas, assim como foram as 10 pragas do Egito, elas não são para o povo de Deus, mas elas são para os do mundo, justamente para esses que blasfemam das coisas do Deus, né? Eles querem ser Deus e eles usam de artimanhas para parecer ser Deus. O ponto bom do meu canal é que tem pouca gente que assiste, é pouca gente que tem acesso, então dificilmente eu vou sofrer retaliação ou perder o canal por estar abordando esse assunto. Porque se fosse um canal grande, eles já iam dizer que eu sou da teoria da conspiração e não sei o que mais. Mas eles são a conspiração e ai de quem falar deles. Tem o versículo 3, capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, eu poderia aqui inverter, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia. Eu poderia dizer assim, maldito e infeliz aquele que não lê e não ouve as palavras dessa profecia. E não guarda as coisas que aqui estão escritas, né? Porque o tempo está próximo. Então, há discrepância, né? Muitos têm medo do Apocalipse. E eu falo de mim, que é o livro que eu mais li da Bíblia, né? Na minha infância, adolescência, eu li muito Apocalipse. Eu me via muito na noiva adornada, na noiva santa. Eu me via muito ali, né, no povo guardado. Então, essas promessas são para os crentes, sabe? Isso é alívio, porque se o mal nunca fosse julgado e destruído, que esperança teríamos nós em nos guardarmos do mal e vivermos retamente, vivermos justamente? Então, o ponto principal aqui é alertar mesmo, né? Eu posso dizer que é profecia, né? Eu posso usar o conhecimento que eu tenho dessas listas, Agenda 2030, Agenda Climática 2030, ali as pedras da Geórgia, então várias coisas que eles procuram resetar o final dos tempos para fazer com que ele prolongue. Mas eu já desde 2017, 2018, eu tenho recebido a mensagem de Deus de que eles vão tentar resetar o final dos tempos, mas serão pegos de surpresa, porque Cristo está às portas. Então, uma coisa que eles não conseguem controlar são as explosões solares. E as explosões solares, eles desencadeiam os terremotos, os tsunamis e principalmente os grandes furacões e tempestades que eles conseguem manipular, levando para onde eles querem. Mas quando vem do Altíssimo, às vezes vai para cima deles mesmo. Então, a gente sabe que nada como se diz hoje em dia, assim como na Torre de Babel. Desculpa, meu nariz está escorrendo, está muito frio aqui. Assim como na Torre de Babel, o povo falava uma língua só, e Deus viu que aquilo não seria bom, porque eles iriam conseguir controlar o mundo e tudo. Então, ele confundiu eles, né? Mas hoje, esses controladores do mundo, eles estão falando a mesma língua e eles estão quase controlando o mundo. Então, você acha que Deus não vai descer aqui e intervir nos planos deles? Claro que vai. Claro que vai. Então, até no plano deles fazer tudo o que estão fazendo, eles estão vivendo o que é predito nas escrituras, né? Nos últimos dias, né? As 10 nações, os 7 reinos. Então,
Temos aí tudo acontecendo de uma vez e muito rápido, não é? Não é? Então, vamos nos guardar nas promessas, nas firmes promessas. Que assim como eu li em Pedro, né? Ele falando aqui que nos últimos dias eles iam escarnecer mesmo. Eles iam falar, essa história já é desde o começo, né? Mas o povo em geral deve ter medo, porque eles sempre usaram a religião para amedrontar o povo. Sempre foi uma das artimanhas dele usar as religiões para impor o medo e assim subjugar as nações. E isso é feito através da grande meretriz, né? A mulher de púrpura, né? Que está ali assentada sobre o dragão, né? Então ela controla e é controlada por eles, mas ela vai ser desmascarada. Então eles acabam usando a religião e a religião acaba se usando das coisas que eles provocam e aquilo acaba virando, nossa, profetizou e aconteceu, então vira aquele negócio, você vai seguir mais aquelas religiões que profetizaram mesmo, né? Então é como se fosse um sinal ali, né? Eu vou terminar de ler 2 Pedro, porque eu senti de ler, né? Não sei o que está escrito aí. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as Escrituras, para a sua própria perdição. Mas vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Então, até sobre a teoria do arrebatamento, né? Eu tenho minhas dúvidas depois que eu vi algumas pregações falando que o arrebatamento é uma teoria muito brasileira, né? É o brasileiro que acredita na teoria do arrebatamento e ela nos Estados Unidos não é tão pregada. E na Europa e no resto do mundo, de vez que não. Então, por que eles querem convencer a gente de que um povo vai sumir? E esses milhões de caixões da FEMA que trouxeram para cá, né? Então, temos nossas dúvidas quanto a isso, né? Qual que é o plano por detrás disso, né? Por que querer convencer a gente? Se aqui está dizendo que esse arrebatado é para os maus, ó. Vós, portanto, amados, sabendo de antemão isso, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Então, arrebatados para a teoria deles, para o engano deles. Então, essa palavra é usada contra eles, né? Antes crescei na graça. Terminando aqui o versículo. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, hoje em dia a gente já não pode ler e interpretar como está escrito. Não, tem que interpretar como eles impõem. Então, eu não me torno ninguém conhecido e indicado a pregar justamente porque o que eu vejo e entendo não condiz com o que eles gritam aos 4 ventos. Mas os caixões estão aí, vai ter um povo que vai sumir, né? Então, assim como no Rio Grande, né? Vai saber quantos milhões não sumiram ali. E não se pode falar. Então, se eu falar, né, o que eu vejo e calculo pelo tamanho das destruições, e todos que falam perdem seus canais, suas redes sociais. Então, não tem mais ninguém falando sobre isso também. Então, o que acontece? Tem gente sumindo.
E gente que some com toda a família e ninguém nem sabe pra onde foi, né? E será que eles não vão convenientemente sumir com o povo que tá atrapalhando, né? É de se pensar, né? E aí, por conveniência a eles, vão dizer que foi um arrebatamento, né? Porque agora eu vou ler o texto aqui que fala desse arrebatamento que eles usam. Se eu encontrar, né? Se eu encontrar, porque Deus quer que eu fale, né? Que é Mateus. Desculpe, a gripe está. Aqui. Mateus 24, 38. É para ler, abrir ali. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Então, casamento era a moda da época, né? Então, beleza. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou. Então, o dilúvio os levou. Bem enfatizar. Até que veio o dilúvio e os levou. Então, sumiram. Eles sumiram, né? E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como? Do mesmo jeito, né? Estarão dois no campo e um será levado. Entendeu? Você entende como? Quem que vai levar? O mal, né? O engano, a mentira, as pragas, as maldições do Apocalipse vão levar. Vai levar quem? Os maus. Por isso que você não tem que temer o Apocalipse. Se você entender lá, você vai entender que somente uma taça numa das maldições é permitido tocar nos santos. O resto é todinho para os maus. E eles serão levados. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Bem isso. A gente não sabe, vai ser assim, de repente vai começar a acontecer sequencialmente. Às vezes uma praga de manhã, uma meio-dia, outra tarde, e pode ser muito rápido e vai confundir a mente deles. Mas nós, sabedores das escrituras, não seremos atingidos. A gente vai ver eles sendo levados, como nos dias do dilúvio. Veio a chuva e os levou. Entendeu? Por isso que eu não acredito na teoria de que nós seremos pré-tribulacionistas. Nós temos ali o nosso papel dentro da tribulação, de sermos a diferença. Assim como o povo de Deus foi guardado no Egito, ele não precisou ser arrebatado, né? Basta ter o sangue no umbral da porta e estar preparado para essa volta. Você não vai se atingir, porque hoje nós temos o sangue de Cristo em nós, como marca na nossa testa, né? Então nós somos marcados, nós somos selados. Isso vem ali desde da promessa ali, quando ele fala em quem crer e for batizado será salvo. Então, quem crer e for batizado no sangue, no batismo de água, e recebendo o batismo de fogo e sangue, né? Que é o que nos prontifica a sermos aptos e salvos e aptos a passar essa salvação para outros, né? Então, existe um texto também em Colossenses que eles interpretam de outra maneira, mas se você lê, você entende. Os mortos santificados ressuscitarão primeiro. Então, você vai ver quantos já morreram em Cristo em todos esses milênios. Então, eles vão ser ressuscitados primeiros e depois nós arrebatados. Por quê? Porque quando houver a última explosão solar,
que vai ter uma explosão solar que vai atingir os maus. Ela é 1/3 da Terra, né? 1/3 da Terra vai ser ali atormentado com essa explosão solar e uma das pragas. Mas a explosão solar final, que vai destruir com o Sol, porque na primeira vai sobrar 2/3 do Sol, 1/3 do Sol vai ser escurecido, então eu acredito que a Terra vai ficar até mais fria, vai perder luz, vai ficar 1/3 mais escuro, a Lua e o Sol. Mas na explosão final, que é na vinda do Cordeiro, ali, quando é a vinda do Cordeiro, é que nós seremos arrebatados. Então, não sobrou muita versão para dizer que o arrebatamento é pré-tribulacionista, mas sim pós-tribulacionista. Então, nós seremos arrebatados para os ares, porque quando o Sol explodir, ele vai derreter todos aqueles 200 milhões que vão estar no vale, ali, querendo destruir o resto de Judá, o resto de Israel, e a gente já vai estar ali nos ares com o Senhor, né? Então, eu acredito assim, né? Mas eu estou apta, né? Estou pronta. Assim como Cristo falou, né? Que se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, não dormiria, né? Ficaria ali de guarda. Assim também nós, se nós soubéssemos a hora que Cristo vem mesmo, a gente ficaria de prontidão. Mas não sabemos, né? Eu tive uma visão, eu estive em oração e eu fiquei calada, porque muitos falam que não pode ter data. Então pensei, eu vi uma voz que me disse um número. E nesse número diziam, faltam 796 dias. Isso foi no dia 1º de março de 2023. Eu anotei, fiz minhas contas, meus cálculos, faltam 796 dias. Aí ontem eu procurei o caderno, aí eu fui fazer meus cálculos, 796 dias, dá em 10 de maio. 10 de maio de 2025. Então a gente ainda tem um ano, né? Menos de um ano. Mas aí eu não sei se é pra minha vida, se é pra vida da pessoa com quem eu estava morando, uma senhora, né? Ou se é realmente porque eu estava orando e tendo visões e sonhos da volta de Cristo naqueles dias. E eu escutei aquela voz nítida me dizendo, faltam 796 dias. E eu pensei, nossa, aí eu fui ver, ninguém falava sobre data e bloqueava, falei, não dá para falar data. Mas agora virou moda, tá todo mundo dando data. É 30 de maio, é 22 de maio, é 25 de maio, agora tem uma de 15 de junho. E agora estão pondo data. Agora tem muita gente pondo data nas profecias. Mas essa profecia que o Senhor me deu, como com oração e jejum, Deus é longânimo e misericordioso, e graças a Deus que Ele o é, assim como eu li aqui agora, Ele pode prolongar essa data. E assim como essas pragas, né, essas taças, essas trombetas podem ser muito de repente, muito assim, sequenciais, num dia acontecer 3, 4, assim também pode ser que esses 796 dias que me foram revelados sejam menos, porque Cristo mesmo falou que se esses dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. E se ninguém suportaria, cara, eu te pergunto, se os santos forem arrebatados, por que Deus estaria preocupado que ninguém suportaria? Me diga. É óbvio que os santos estarão aqui. Claro, morrendo, nascendo, como sempre, de causas naturais, como sempre. Porque as pragas são para os que não aceitaram. Então você imagina, China, com quase 2 bilhões de pessoas, 1,5 bilhão de pessoas, a Índia com 1,5 bilhão de pessoas. Eles sozinhos já dá 1/3, quase 2/3 da humanidade só naqueles continentes lá. Que a China não aceita cristão. Se tiver lá
200, 500 cristãos é muito, né? Então, os países, a Índia tem um pouco mais tolerância com o cristianismo, mas também é quase zero cristão. Então, onde estão os cristãos? Na Europa, na África e na América, né? E alguns em Israel, né? Porque temos muitos judeus convertidos. Vai ter muito judeu salvo, convertido, porque muitos se converteram. Mas os judeus da destruição, a Jerusalém que Deus quer destruir, é a que se corrompeu, é a que não aceita os cristãos e não aceita Jesus. Então, sobre isso a minha profecia, né? Cuidado Rio de Janeiro. Cuidado Rio de Janeiro. Pode ser que Deus intervenha e aconteçam outras coisas, mas o povo de Deus que está no Rio de Janeiro, não adianta nem fugir para as montanhas, porque se pegar do jeito que pegou o Rio Grande do Sul, vai desmoronar que nem se fosse merengue, né? Como diz aquele prefeito de Caxias do Sul. As montanhas começaram a cair, teve até terremoto lá e começou a desmoronar tudo. Então, assim, e olha, eu estava vendo Caxias do Sul fica a 800 metros do nível do mar, é uma cidade super alta. Então você pega as cidades do interior do Rio de Janeiro, que ficam super alto, no pico dos montes, aquilo tudo derretendo e descendo, né? Foi assim que foi no Rio Grande, né? Então, se tem povo de Deus ali, façam igual, não é? Avisem a quem pode, mas saiam, porque vai ser de repente. Rio Grande teve 2 avisos, teve um em novembro e teve um em fevereiro. Então, muitas cidades, muitas pessoas sabiam correr quando começou a subir os rios, né? Mas em muitos lugares não deu tempo. Então, a profecia é aqui estão falando aí, mas a gente sabe que isso ainda é manipulação, tá? Que Deus esteja conosco e nos guiando e nos guardando, em nome de Jesus.